Graças a Deus. Abra comigo em Atos, capítulo 2. Deus tem me dado esta palavra nesses dias, e eu venho meditando e estudando sobre ela durante essa semana. E hoje à tarde eu consegui concluí-la naquilo que Deus estava me levando a desenvolver, e eu quero compartilhar com a igreja. Nós vamos falar hoje sobre o legado. Amém, amados? Será aí o título desta mensagem, o legado. Atos, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 42 e o versículo 43, ok? Atos, capítulo 2, verso 42 e 43. Todos acharam? Amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Pai, nós oramos a Ti agora, suplicamos Teu favor sobre nós, a Tua misericórdia, pois estamos diante da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos ouvi-la nesta noite. Eu não quero aqui falar sobre a Tua palavra, mas eu quero falar a Tua palavra. Ela é poderosa em Ti, Deus, e o clamor do meu coração agora é que o Senhor me ajude e me capacite, para que em toda a exposição dela, em toda a ministração dela, Senhor, eu possa falar aquilo que está no Teu coração. Senhor, e que todo o Teu povo aqui hoje, sedento de ouvir a Tua voz, possa ser hoje por Ti e através da Tua palavra alimentado nesta noite, Deus. Saiamos daqui hoje abençoados. Nós não temos por pouco estar de posse a Tua palavra, Deus. Só de lermos a Tua palavra já somos abençoados. Só de analisarmos a Tua palavra já somos por Ti abençoados. Então, Senhor, que os corações hoje sejam supridos em Ti. Eu sei que diferentes são as necessidades de cada um. Mas eu creio, Deus, que o pão que o Senhor tem para dar, Ele mata a fome de todos. Ele mata a fome de todos. Independente da intensidade da fome e da necessidade, o Teu pão, Senhor, é suficiente para alimentar a todos, para suprir a todos. Então fala-nos nesta noite, Deus, e que possamos sair daqui hoje certos de que ouvimos a Tua voz nesta noite. Este é o clamor do meu coração, em nome de Jesus, juntamente com a Tua igreja. Amém e amém. Amém, amados? Os irmãos podem se assentar. Um homem chamado Bill Hybels, em um dos seus livros, ele pergunta assim: qual é a igreja mais importante do mundo? É a pergunta que ele faz. E ele mesmo responde dizendo: é a igreja que Deus está edificando em você. Essa é a igreja mais importante. Aqui ele está edificando dentro de você. Há alguns problemas hoje, amados, que podemos observar na igreja contemporânea. Há alguns problemas. Entre outros, eu queria identificar e trazer aqui aos irmãos, dizer aos irmãos as que estão em mais evidência, que são elas: igrejas que zelam pela doutrina, mas no seu extremismo são mais doutrinas de homens do que de Deus. Outras fazem uma forte ação social. São algumas igrejas que são movimentadas por programações, por campanhas. E toda a igreja ela é regida por N programações, mas são igrejas que não oram, não têm oração, não oram, não buscam direção. Algumas outras, porém, são liberais. Tudo pode em nome do amor.
Agora a questão é, que amor é este? Não é um amor bíblico, porque o amor bíblico ele corrige, ele ensina, ele disciplina, ele muda caráter. Então é um amor que justifica todo tipo de liberalismo. E existem aquelas que crescem monstruosamente em números. Parecem um mercado em dia de feira de domingo, pois comercializam a verdade em nome deste crescimento em números. E eu quero hoje, meus amados, com este tema, quero convidar você a entrar comigo neste texto e a observar algumas características que constituem o legado que a igreja mãe, ou a igreja de Jerusalém, nos deixou. A igreja primitiva nos deixou. Ela é um bom exemplo a ser seguido para a atual igreja de hoje. Quando nós olhamos, meus amados, para este versículo que eu vos li, nós podemos perceber que esses dois versos, eles estão contextualizados a uma festa que era muito importante, ao mesmo tempo, era uma das festas mais importantes e mais tradicionais judaicas. A festa de Pentecostes. Era uma festa, meus amados, que no dia em que esta chegava, os mais variados judeus que residiam nas diversas partes do mundo conhecido se concentrava em Jerusalém e em Israel para celebrar a festa de Pentecostes. Era um dia importantíssimo, um dia religiosamente falando muito tradicional. E todos esses ali se reuniam e se concentravam para celebrar esta festa, a festa do Pentecoste. Todo o versículo 42 e 43, ele está contextualizado a esta data, a este dia. E quando Lucas vem descrevendo Atos, desde o primeiro capítulo até chegar a esses versículos 42 e 43 do capítulo 2, ele vem descrevendo esta data, ele vem descrevendo a importância e todo o tradicionalismo que esta festa possuía. E ele vem dizendo que em um dia como um dia de Pentecoste, um dia como esta festa, em que todos ali estavam ajuntados, congregados, o Espírito Santo foi dado à igreja. A igreja esta que era constituída por aproximadamente 120 irmãos, somado com os apóstolos. E eles estavam, diz o capítulo 2, verso 1, no mesmo lugar. Neste mesmo lugar, se você observar alguns textos, no capítulo 1, você vai perceber que era a casa de Maria, possivelmente a mãe de João Marcos. João Marcos, que mais tarde seria o autor do Evangelho de Marcos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, concentrados ali, adorando ao Senhor ali. E neste dia, aproximadamente 10 dias depois, em que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo foi derramado a eles. E começaram a falar em línguas, e houve toda aquela evidência que nós já observamos e conhecemos em Atos, no capítulo 12, dos primeiros versículos em diante. Lucas vem descrevendo, vem narrando todos esses acontecimentos. E diz a Bíblia aqui na narração, na descrita de Lucas, que Pedro, após este acontecimento, publicamente anuncia a palavra, prega a palavra. Foi literalmente a pregação que abriu as portas, ou os portões para o Evangelho. E cumpre-se a palavra que Jesus mais tarde, outrora havia dado a Pedro, que daria a ele as chaves do reino e ele abriria. E cumpre-se aqui esta promessa de Jesus acerca de Pedro. E quando Pedro agora prega, diz o texto que quase 3.000 almas se converteram. Não foram 3.000, mas quase 3.000 almas. Coitado do oficial que contou, que fez a contagem nesse dia. Mas diz Lucas, na sua descrita minuciosa, e ele foi minucioso nos fatos que ele descreve, que ele organiza, que quase 3.000 almas se converteram. E dentro desta conversão e deste movimento e desta ação gloriosa de Deus, desta colheita bendita, e se tratando de festa de Pentecoste, que significava
exatamente a entrega ao Senhor das primícias das colheitas, Deus trouxe este ocorrido, esta manifestação do seu Espírito exatamente num dia propício, porque foi um dia das colheitas, onde o Espírito foi dado e as pessoas foram ali alcançadas. Dentro desta contextualização toda, diz Lucas aqui no versículo 42 e 43, que e perseveravam. E eu quero chamar aqui a sua atenção. Da palavra perseverança. A palavra perseverança significa continuar. Persistir numa opinião, num objetivo, ser constante. E o que eu mais gostei aqui particularmente, quero tomar para base do significado desta palavra, conservar-se firme num ideal. Ou ser firme num ideal. Esse é o significado da palavra perseverança. E diz o texto que eles perseveravam. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, ainda no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam. Perceba que todas essas 4 características, elas estão sustentadas pela palavra perseveravam. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, estão sustentadas. Todas essas 4 características são alicerçadas pela palavra e perseveravam. O verdadeiro crescimento da igreja. Os nossos irmãos primitivos iniciaram a sua fé sendo sustentado por esta base. Toda esta igreja, esses 120 irmãos e depois quase 3.000, estavam sendo sustentados ou alicerçados por esta base. Toda essa comunidade perseveravam nessas 4 características, que foram a base do início ou da igreja primitiva. O verdadeiro crescimento da igreja não consiste apenas em números, muito embora eu reconheça a importância que isso faz no processo do crescimento da igreja, mas o verdadeiro crescimento de uma igreja está acompanhado dessas 4 características. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. O verdadeiro crescimento, ou um crescimento sadio, está vinculado a essas 4 características. Rick Warren, pastor e fundador de uma igreja na Califórnia, e autor do livro, talvez alguns aqui conheçam, já tenham lido seus livros, autor do livro Uma Vida com Propósitos. Eu não li esse livro, li algumas frases deste autor, mas li um outro livro seu chamado Uma Igreja com Propósitos. Ele que pré-vendeu aproximadamente 500.000 cópias antes desse livro ser lançado. Ele diz que a pergunta deve ser, o que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Não deve ser esta a pergunta é errada. A pergunta, na verdade, deve ser, o que está impedindo a minha igreja de crescer? As pessoas hoje, meus amados, se preocupam para que a igreja cresça. E eu concordo que a igreja precisa crescer, até em números. Porque eu entendo, como já disse, que faz parte do processo do crescimento. Faz parte. Ela não anda sozinha, mas faz parte. Eu entendo que é necessário. Eu entendo que faz parte. Mas entendo, meus amados, que o que faz a igreja crescer é quando se descobre ou quando se identifica aquilo que está a impedindo de crescer. Este é o ponto-chave central para o crescimento sadio de uma igreja. E quando digo a igreja, eu não digo apenas me referindo a uma denominação, eu não estou me referindo apenas a um local onde ela reside, a um prédio estabelecido com um nome à frente. Eu estou falando da comunidade em si, da igreja, estou falando de mim, estou falando de você.
Perceba que eles perseveravam, e Lucas faz questão de frisar isso na sua descrita, na sua narrativa, e perseveravam, ou seja, quase 3.000 pessoas, ou seja, que constituía a igreja de então, inicialmente, estava alicerçada, estava fundamentada no perseveravam, e eles perseveravam no que, pastor? Nessas 4 características: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, e oração. Isto é fundamental para o crescimento da igreja, e exatamente por entender isso, irmãos, eu quero hoje rapidamente falar um pouco dessas coisas. Esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia uma firmeza no ensino, havia uma firmeza doutrinária. A igreja estava alicerçada na verdade. Agora, por que havia uma firmeza na doutrina? E por que havia uma firmeza no ensino? Porque ela estava alicerçada na verdade? Ok, mas por que ela estava alicerçada na verdade? Porque a igreja foi ensinada na verdade. Houve um ensino, houve um doutrinamento sobre a igreja. E quando nós olhamos, meus amados, na sequência dos fatos, nós vamos observar, Jesus doutrinou os seus 12 por 3 anos. E esses, com exceção de Judas Iscariotes que se perdeu, os 11, mas todos os demais que também seguiram a Jesus, foram depois pelos apóstolos doutrinados. Essas pessoas que se converteram na pregação de Pedro foram doutrinados. Foram ensinados, foram ministrados, e Lucas faz questão de evidenciar isso nesse texto. Como eles permaneceram sem antes conhecer? É porque eles conheceram, porque foram ensinados, porque foram ministrados. Podemos ver na vida dos apóstolos, e eu quero identificar isso aqui com os irmãos, lendo alguns versículos, que havia na vida dos apóstolos uma preocupação, um cuidado com o ensino. Porque eles viram e também observaram no seu mestre Jesus, o cuidado que este tivera em ensiná-los por 3 anos. Tudo bem, irmãos, nós podemos entender que Jesus veio aqui, ficou 3 anos, eu não quero desconsiderar isto. É claro que houve uma necessidade, havia obras, havia sinais, havia todo um obrar de Cristo que perdurou por 3 anos e foram necessários. Mas eu penso, irmãos, que o principal motivo pelo qual Cristo ficou 3 anos, pois ele poderia ter morrido muito antes. Por quantas vezes, meus amados, as pessoas não quis matá-lo? Por quantas vezes não quiseram aprisioná-lo? Lançar pedras sobre ele, e ele, escapou. E você acha que Jesus escapou porque ele foi muito bom? Ele foi um 007 que escapa de tudo e de todos? Você acha que é isso? Não. É porque ele sabia que havia um momento certo para ele morrer. E ele não foi pego, ele não foi preso, ele não foi morto antes do tempo que Deus havia estipulado, porque eu entendo particularmente que o maior motivo que justifica isso é que Jesus sabia que ele precisava demandar tempo para ensinar e ministrar aos seus apóstolos. O ensino é importante, é fundamental, e nós vemos esta preocupação com os apóstolos. Quer ver alguns textos? Se você puder, acompanha comigo, faço questão que você acompanhe esta linha de raciocínio e observe comigo os textos e os versículos. Atos, capítulo 5, versículo 25, olha só o que o texto diz. Atos 5, 25. Acharam? Diz assim: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Quem são esses? Pedro e João. Pedro e João, os dois apóstolos. Está se referindo a eles. Eles haviam sido presos no capítulo 3 e 4, ameaçados. E foram açoitados para que não falassem o nome de Jesus. Mas logo quando foram soltos, diz o texto que eles estavam aonde? No templo. E eles faziam o quê, pastor? Ensinavam. Ensinavam. E alguém foi dedurar para aqueles que haviam ameaçado os apóstolos. Sabe aqueles homens que você ameaçou? Que vocês falaram para que não falassem mais? Eles estão no templo ensinando. Agora olha só, meus amados. O versículo 42 do mesmo capítulo 5.
E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Pastor, era uma vez por semana? Era uma vez por mês? Todos os dias. Todos os dias. Eles estavam fazendo o que eles viram o mestre deles fazer. O que o mestre fez durante 3 anos, eles estavam fazendo. Para que a informação fosse passada. Para que a boa nova fosse noticiada. Há uma galera grande de quase 3.000 pessoas haviam se convertido. E eles precisavam demandar tempo para ensiná-los e para doutriná-los. Na mesma doutrina que eles haviam recebido. Olha a preocupação com o ensino, irmãos. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Cristo. Olha só um outro texto, capítulo 6, versículo 4, olha só o que o texto diz. Na instituição dos diáconos, quando os apóstolos se vêem na necessidade de que homens fossem levantados para cuidar de alguns outros afazeres, mediante a necessidade da igreja, versículo 4, eles vêm e dizem assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, ou seja, no ministério do ensino, no ministério da doutrina, no ministério da pregação. Os apóstolos estavam tomando tempo demais para levar cestas básicas, para ajudar este ou aquele nas necessidades sociais da igreja, da comunidade. Eles disseram, nós não podemos gastar tempo com essas coisas, muito embora reconheçamos que elas são importantes. Alguém precisa servir a mesa no nosso lugar. E eles então instituem homens que pudessem exercer o ministério diaconal, a diaconia, e suprir algumas necessidades diárias do culto, e algumas necessidades do povo. E eles vêm e dizem assim, quanto a nós, gastaremos tempo na oração e no ministério da palavra. Perceba, meus amados, a importância que os discípulos dão ao ensino, à ministração, à pregação. Perceba que eles demandaram tempo, eles gastaram tempo para ensinar, para educar, para ministrar, para doutrinar. E esta comunidade, esta igreja tinha doutrina, e eles estavam permanecendo nessa doutrina. Lucas vem descrevendo agora dizendo, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia uma doutrina, a doutrina era dos apóstolos, e eles viviam, e eles permaneciam nessa doutrina. Hoje, a comunidade atual, e podemos observar isso ao longo da história, tem se desviado da verdade. Podemos ver isso logo nos primeiros séculos, no concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino, em 325 depois de Cristo. Quando algumas heresias já começaram a entrar na igreja. E essas heresias foram tomando volume, que quando chega ao período da Idade Média, a igreja estava totalmente, ou a comunidade então, totalmente ou quase totalmente afastada, desviada da verdade. Eu não vou dizer totalmente, irmãos, porque eu penso comigo e entendo em Deus, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam, que sempre houve o remanescente. Sempre, muito embora Lutero, em 1517, dá o grito de liberdade, reformando ou protestando contra a igreja, e tomando força, Calvino, John Knox e tantos outros reformadores, que protestaram contra aquelas heresias, eu entendo que mesmo num período anterior a isto, sempre houve os luteros da vida, sempre houve os calvinos da vida, sempre houve os reformadores, aqueles que se levantaram dizendo, isso é heresia. Isso não é de Deus, isso não está na palavra, isso não é verdade. Sempre houveram, mas nós podemos observar que desde este período até a Idade Média, as heresias tomaram volume e cresceram dentro da comunidade cristã, e o povo se desviou da verdade. Observamos ao período da história da igreja, o dogma sem a piedade. Podemos citar o período da Inquisição. O dogma sem a piedade. Logo posteriormente, o amor sem a ortodoxia. Em nome do amor se é liberal, em nome do amor se deixa e se permite qualquer coisa. Em nome deste amor se serve a Cristo de qualquer jeito. É o amor sem a ortodoxia. E logo posteriormente, por último, o movimento neopentecostalismo, a experiência acima da palavra.
As pessoas saem falando qualquer coisa, como se Deus estivesse falando. E meus irmãos, quando Deus não está falando nada, quando Deus sequer abriu a sua boca. As pessoas colocam os movimentos e as comunidades colocam a experiência acima da verdade da própria palavra. Quando na verdade a palavra devia estar acima da experiência. A palavra devia julgar a experiência. Firmeza na doutrina. Meus amados, que Deus nos ajude a permanecermos e a perseverarmos na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos das Escrituras, na verdade das Escrituras. O Fábio leu agora um salmo e me chamou a atenção uma frase do versículo que diz assim: melhor confiar em Deus do que nos homens. Irmãos, é engraçado perceber que o salmista ele fala com uma naturalidade, como quem diz, melhor em Deus do que nos homens. Como se pudesse até se colocar ou se considerar o fato de se confiar mais no homem do que em Deus. Mas fala-se com uma naturalidade, como quem dizer, melhor confiar em Deus. Numa forma tão simplória, numa forma tão modesta de se falar. Melhor se confiar em Deus. Que nesta noite nós sejamos uma igreja, meus amados, que esteja firmada na doutrina da palavra. Eu já falei aqui à igreja algumas vezes, homens morreram por esta palavra. Homens dedicaram toda a sua vida por amor a esta verdade. Eu já citei aqui um exemplo simples, mas verdadeiro. Hoje, meus amados, você vai numa sociedade bíblica e durante alguns minutos, se não milhões, mas algumas 1000 Bíblias são impressas, com todo o maquinário e a tecnologia de hoje. Você já pensou nos primeiros séculos? As pessoas para copiarem as Escrituras, para que outros irmãos pudessem ter acesso, ou outras comunidades cristãs pudessem ter acesso. Pegue a Bíblia, faça isso, irmão, seja um copista. Pega um caderno, compra um caderno de lá sei quantas 1000 folhas, e começa a copiar desde Gênesis 1:1. Você vai ter uma noção de quanto tempo você vai durar para copiá-la. Homens fizeram isso, dedicaram todo o seu tempo, todo o seu amor, todo o seu cuidado pela verdade. Alguns morreram pela verdade para que ela chegasse a nós. Nós precisamos valorizar a doutrina, precisamos valorizar a verdade. Hoje tem se tornado banal, todos falam qualquer coisa, não se tem cuidado pela verdade, não se estuda, não se lê, não se aprende, não se busca, não se tem o cuidado pela verdade, e se falam e jogam ao ar as coisas, e o pior, o povo está acreditando. Estamos voltando à época do catolicismo, onde o que o líder falava era lei, e ninguém sequer queria saber se realmente estava nas Escrituras. Meu amado, você tem as Escrituras nas suas mãos, você tem a palavra nas suas mãos. Que esta igreja seja uma igreja forjada na firmeza da doutrina da palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles também perseveravam na comunhão. Havia prazer em estar juntos, versículo 42, parte B. Havia prazer em estar juntos, e eles perseveravam na comunhão, e ele acrescenta aí, no partir do pão. Aqui nós vemos responsabilidades e deveres, que temos como seguidores de Jesus. O partir do pão se refere, irmãos, a refeições diárias. Lucas quis ser minuciosamente, ele quis trazer ali algo prático, para que você entendesse o que ele estava descrevendo. O partir do pão se refere a refeições diárias, compartilhada nos lares. Nós podemos ver, se você acompanhar comigo nos versículos 44 e o 46, do mesmo capítulo 2 aqui em Atos, olha só o que diz. E todos, quem são esses todos? Os quase 3.000. Que Lucas está descrevendo, ele está continuando a pregação de Pedro, ele continua narrando, descrevendo. E todos os que criam, só todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que amanhã é dia de você convidar, a partir de amanhã, todos os dias, o pastor para ir tomar café na sua casa de manhã.
pagar o almoço para o pastor, um jantar depois também. E para a mulher do pastor também. Uma picanha de preferência. Ou uma churrascaria, levar o pastor uma churrascaria. Isso é singeleza de coração, irmãos. O que eu quero dizer nesta noite, que esses são os deveres e os deveres e as responsabilidades. Nós, quando viemos a Cristo e passamos a fazer parte desta comunidade, e passamos a nos relacionar com o Senhor, olhamos apenas os nossos direitos. Servimos a Deus observando apenas os nossos direitos, mas Lucas descreve nossas responsabilidades e deveres. Hoje nós vivemos num mundo individualista. Um mundo, meus amados, em que as pessoas pensam apenas em si mesma, não há singeleza de coração, não há o partir do pão. Às vezes a gente vê algumas coisas sarcásticas no Facebook, por exemplo, ou na mídia, né? Algumas figuras, alguns desenhos que esses caras que trabalham com caricatura, assim que fala, né? Caricatura, desenho. Tá lá um afogando e tem 10 com o celular gravando e tirando foto. Ou alguns fazendo selfie ainda. As pessoas não estão preocupadas com ninguém. As pessoas são individualistas, cada um pensa em si próprio, no seu próprio sucesso. Ninguém se preocupa com o outro, ninguém se preocupa com o irmão do lado. E isso eu não estou falando de mim ou de você apenas, eu estou falando da igreja em geral, eu estou falando da sociedade em geral. Nós estamos sendo influenciados por um mundo individualista, egoísta. Mas quando na verdade Deus nos ensina nesta noite que nós precisamos ser influenciados e nós precisamos ir na contramão dessas coisas. Deus tem trazido sobre nós uma nova forma de vida que é baseado na sua verdade. Nós podemos observar dentro desta igreja de Jerusalém, que era uma igreja que havia convertido não só o seu coração, mas o seu bolso também. Eram contribuintes, eram pessoas desapegadas a coisas e apegada a pessoas. Certa vez um pastor disse uma palavra muito sábia. Ele disse: filho, igreja são pessoas, igreja não são coisas. Nós estamos hoje, meus amados, mudando as coisas como elas de fato devem ser. Nós estamos invertendo os valores. Nos preocupamos com coisas, colocamos nosso coração em coisas, quando na verdade deveríamos colocar o nosso coração nas pessoas, em amá-las, em estar junto com elas. Somos tão materialistas que não conseguimos enxergar que quando a trombeta soar para mim e para você, há coisas das quais talvez você dedicou a sua vida, o seu tempo, quando na verdade poderia ter dedicado ao Senhor, a sua casa, a sua família, ou coisas tão simples, mas necessárias, que ecoariam na sua vida eterna. Essas coisas você não vai levá-las com você. Esses dias eu estava pensando acerca disso, irmãos. Existem pessoas que enriquecem na terra. E se eu perguntasse aqui, você quer ser rico? Não precisa nem perguntar, eu respondo, eu quero. Todos nós queremos enriquecer, ter dinheiro, ter uma vida boa, um carro bom, uma casa boa. Essas coisas que vocês estão cansados de saber. Agora uma pergunta, irmãos. Trabalhamos, talvez até com o objetivo de enriquecer, ou se não de enriquecer, ter uma vida melhor a qual temos hoje. Alcançarmos os nossos objetivos, o sucesso que tanto almejamos. E trabalhamos e dedicamos para isso. Buscamos um enriquecimento. Mas a minha pergunta é, seremos ricos nos céus? O quanto estamos agregando ou agregando? O quanto estamos trabalhando para levar no céu? Certa vez Jesus falou assim, que um dia quando o Senhor voltasse, Ele olharia para alguns e diria: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, e no muito te colocarei, entra no gozo do vosso Pai. Ele tinha alguma coisa para entregar. O que nós teremos para entregar na eternidade, irmãos? Estamos buscando um enriquecimento aqui. Mas o quanto temos trabalhado para lá no céu, para a eternidade? Pode acontecer que alguns de nós
no dia da vinda de Cristo, nos apresentemos a Ele de mãos vazias. Quanto você dedicou a sua vida inteira, nesta vida terrena, para levá-las e apresentá-las, mas não vai conseguir levá-las. E você vai se ver com as mãos vazias. Não estou dizendo que você não vai ser salvo. Estou dizendo que você vai entrar nos céus com as mãos vazias. Jesus, sabe por que eu posso dizer isto? Pastor, a gente não vai entrar, a gente não veio nada nesse mundo e vai levar nada desse mundo. Jesus disse, ajuntai tesouros aonde? Aonde tem sido o seu banco, irmãos? No Santander? No Itaú? Que só gera juro, come o seu dinheiro lá, e você tem que pagar uma taxa mensal ainda. Que quando você vai ver, descontou dinheiro que você não sabe de onde, você tem que ficar ligando e reclamando, e aí ele fica 1 hora para conseguir falar. Que aqueles abençoados, para não falar outra coisa. Onde você tem conta no Santander, no Itaú? Irmãos, a nossa conta precisa ser no céu. Tem pessoas que não abriu conta no céu ainda. Não tem ajuntado tesouros no céu. Escute, Deus está falando conosco nesta noite. E o ajuntar tesouro nos céus é, meus amados, entender deveres e responsabilidades de coisas simples, que se referem ao amor, à comunidade, ao partir do pão, coisas que para a sociedade atual não há valor algum, mas as quais Cristo valoriza muito. Que nesta noite possamos converter o nosso coração e o nosso bolso, possamos ser contribuintes, possamos ser desapegados a coisas e possamos ser apegados às pessoas. Possamos entender que a verdadeira igreja de Cristo, ela é aquela que é constituída por pessoas. Esta é a Assembleia Universal de Cristo. Claro que as coisas são importantes, só que é uma coisa. Sem ela, minha Bíblia não estaria sendo suportada nesta altura que eu preciso. Mas essas coisas, irmãos, são apenas coisas. O meu coração precisa estar no Senhor primeiramente, e nas pessoas, e no amar as pessoas, e em estar com elas. Precisamos estar juntos, precisa haver prazer de estar junto, o partir do pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e também nas orações. Eles eram firmes num propósito de oração. Era uma igreja que orava. Quando você lê Atos 4:31, irmãos, olha aqui comigo, acompanhe, por favor. Quando Pedro e João vêm dando testemunho para os demais irmãos acerca daquilo que eles viveram, em alguns versículos antes, diz o versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Depois da igreja, desses irmãos terem orado, o lugar se moveu. Já parou para pensar, irmãos? Vamos orar aqui agora, igreja. E de repente essas estruturas aqui começam a se mobilizar, se mover. Acho que não fica um aqui. Terremoto. É todo mundo, terremoto é o Senhor. A igreja orava, irmãos, e a estrutura, os alicerces estremeciam. Quando a gente chegar num estágio desse, irmãos, nós vamos estar mais ou menos. O lugar se moveu. Quando você observa Atos 10, 9 e 11, Pedro, quando orava, teve revelações acerca de Cornélio, que mais tarde ou logo depois chegaria a ele, ou seus servos chegariam a ele. A igreja orava e houve revelações, o lugar se moveu. Atos 12, a igreja orou e Pedro foi livre da prisão. Atos 16, oravam-se e as prisões se abriam. Pessoas, soldados romanos se convertiam. Quando você lê Atos, você vai ver que oravam-se. Eles oravam e mortos ressuscitavam. Era uma igreja que orava, permanecia em oração, perseverava em oração. Hoje nós não oramos nem para comer, nem quando dormimos, nem quando acordamos, nem quando sonhamos. Não oramos para nada. Deus quer nos levantar, amados, como uma igreja que ora. Você tem hábito de fazer devocional? Não? Deveria ter. Todos os dias você deveria ter um tempo para o Senhor. Os jovens lançou agora um negócio que eu achei interessante lá, os jovens da sede. 10 para ele. 10 minutos para o Senhor.
Tudo bem que eu achei pouco, né? Mas tudo bem. Para um começo está ótimo. Achei pouco, podia ser pelo menos meia hora para ele. Porque 10 minutos, irmãos, 10 minutos no WhatsApp, você nem vê, né? Passar. Não é verdade? Tô mentindo? E quando está no Face, então? Ixi, passa aqui, ó. Parece flash. Foi. Já passou. Tudo bem, mas glória a Deus pela iniciativa. Bênção. Glória a Jesus. Não estou matando pau, não. Estou falando bem dele. Glória a Jesus pela iniciativa. Mas nós precisamos ter todos os dias um tempo para Ele. É claro que o tempo, você vai separar o seu tempo, manhã, tarde, noite, mas nós precisamos ter um tempo. A igreja orava todos os dias no templo, nas casas, oravam, ensinavam, tinha um tempo de devocional. Precisamos orar com a nossa família, precisamos orar com os nossos filhos, precisamos orar no nosso lar, precisamos orar, igreja. A igreja mãe, a igreja modelo de Jerusalém, era uma igreja que orava, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, mas também na oração. Quando você começar a orar, você vai ver alguns alicerces e estruturas que têm se posto à tua frente. Você vai perceber que eles vão começar a se estremecer diante da tua oração. Você vai perceber que algumas prisões vão se abrir. Você vai perceber que algumas Deus vai começar a se revelar a você. Sabe você que fala assim, pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo, pastor. Como é que é esse negócio? Às vezes alguns vão vir até falar, é até legal com o novo convertido, né? Pastor, mas como é que é esse negócio assim que Deus fala? Algumas vezes já me vieram perguntar, pastor, como é que você vai assim, se fala para as pessoas, fala que Deus mandou? Como é que é esse negócio? Como é que você ouve Deus falar? Não, eu sinto Deus falar. Porque não conhece a voz de Deus, irmãos. Começa a orar, você vai ouvir, você vai perceber Deus se revelando a você. Você vai perceber algumas manifestações diferentes, das quais você não estava habituado a começar a acontecer na tua vida. Igreja que ora. A igreja que ora. A igreja que ora. Precisamos orar. A igreja perseverava em oração. Versículo 43. E em cada alma havia o que, igreja? Temor. Duas coisas e eu encerro a minha mensagem nesta noite. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Depois deles estarem alicerçados nesses 4 fundamentos, nessas 4 bases, havia temor na igreja. Hoje as pessoas não têm temor. Esquecem-se que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Há uma banalização das coisas de Deus. Não há respeito. As pessoas inventam, falam de qualquer jeito, falam de qualquer modo. Se referem a Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Precisamos entender quando você lê Atos capítulo 5, irmãos. Leia Atos capítulo 5. Época da graça. Quando aqueles 2 mentiram, aquela família mentiu para os irmãos, dizendo que havia entregue toda a parte daquilo que fora vendido, mas na verdade havia retido uma parte do valor. A Bíblia diz, sabe como é que eles foram punidos por Deus? Com morte. Veja a severidade de Deus. Deus foi um Deus severo. Quando necessário, Ele é severo. Não brinque com Deus. Eu não quero aqui colocar medo em você acerca de Deus, mas eu quero que você tenha medo de Deus também. Temor não está vinculado apenas ao respeito, mas ao medo, a saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. O Senhor disse certa vez por Jesus nos evangelhos, temei antes aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Sabe por que isso? Porque eles estavam temendo aqueles que podiam matar o corpo. Estavam com medo. Ele falou, não tenha medo desses. Esses matam o corpo e não pode fazer mais nada depois. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O temor está vinculado ao respeito e ao medo. É você temer a Deus, saber quem Ele é, o que Ele é e quem é você perto dEle. As pessoas tratam a Deus, meus irmãos, como se olhasse para Deus olho no olho. Nós não olhamos para Deus olho no olho. Meus amados, o salmista, ele vem numa expressão bendita, não me lembro o salmo agora, me fugiu a memória, mas ele vem numa expressão bendita e diz assim, que quando ele quer olhar para o Senhor, ele olha para cima, os seus olhos são postos acima. E o Senhor, quando quer olhar para o céu, sabe o que Ele faz? Para o céu, sabe o que Ele faz? Ele olha para baixo. Quando eu quero olhar para os céus, para o Senhor, eu olho para cima. O Senhor, quando quer olhar para os céus, Ele faz o quê? Olha para baixo. Olha, aí está a diferença. Eu estou abaixo dos céus, Ele está acima dos céus. Essa é a diferença. Respeite, tenha temor ao Senhor.
Nós estamos diante da sua palavra, nós estamos diante da sua verdade. A igreja de Jerusalém tinha temor, porque conhecia o Deus que servia, conhecia o Deus que estava diante dela. E por ter esses aspectos, diz o texto que sinais e maravilhas se faziam diante da igreja. Meus amados irmãos, escute nesta noite. Uma igreja, para que ela possa crescer verdadeiramente, ela precisa ter essas 4 características: perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, no partir do pão, perseverar nas orações e perseverar no temor. Se nós tivermos essas 4 coisas, nós cresceremos na presença do Senhor. Você crescerá como pessoa na presença de Deus, e nós cresceremos como igreja diante do Senhor. A questão numérica será apenas uma consequência, entende? São essas coisas que impedem o crescimento da igreja, porque logo em seguida, logo depois, meus irmãos, um pouquinho mais à frente, diz o texto que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Os que haviam de se salvar, o Senhor acrescentava. Não era o pastor que acrescentava, não era o irmão que acrescentava, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Se nós nos tornarmos uma igreja melhor, o Senhor acrescentará à igreja. Que Deus, meus amados, e eu finalizo esta mensagem nesta noite, nos ajude. E que a nossa oração diante de Deus é que nós possamos tomar para nós este legado. A igreja de Jerusalém deixou este legado. Os discípulos deixaram este legado. Que nós possamos absorver este legado. Possamos tomar para a nossa vida este legado. E nós possamos transmitir, noticiar àqueles que serão posteriores a nós, este legado, em nome de Jesus. E nós veremos os milagres acontecer, e nós veremos os sinais acontecerem. Nós vamos ver as pessoas sendo curadas, nós vamos ver os mortos aqui ressuscitando, nós vamos ver os demônios saindo em retirada em nome de Jesus, nós vamos ver curas, milagres, sinais, maravilhas. Nós vamos ver revelações de Deus, nós vamos ver pessoas sendo batizadas aqui, recebendo dom de línguas, nós vamos ver pessoas tendo dons de curas, nós vamos ver movimentos maravilhosos. Situações que regiam a igreja de Jerusalém, nós vamos ver acontecer nos dias atuais, na igreja contemporânea. Que Deus nos ajude nesta noite. Amém, queridos? Fecha os teus olhos. Abaixa a tua cabeça.